Boa noite, Pai do Senhor, todos estão bem? Passaram um dia abençoado aí? Vaguinho, dá uma girada aí, e somente o pessoal do louvor está autorizado a reunir nesse momento, o restante, todo mundo aqui dentro. Rápido, não manca não. Que bênção. Estamos nessa noite para ministrar a palavra de Deus para vocês. Eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta aí, que eu vou passar nos Evangelhos, tá bom? Nós vamos ler algumas passagens bíblicas aqui, que vai ser bênção para nós. Olha o tema aí, ó. Só as mulheres, diz comigo aí. Pessoas... Isso, agora bem bonitinho, todo mundo. Aleluia. Só os solteiros que querem casar. Bora. Só você, minha filha. Graças a Deus que tem uma pessoa aqui. E você foi bem? Senhor, manda esse ano rápido a bênção para a tua serva. Lorena, eu não ouvi sua voz, Lorena. Lucas eu ouvi, mas a sua não. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai estudar a Bíblia, né? E você passa a ter um pouquinho de conhecimento com as coisas de Deus. Você vai ler as Sagradas Escrituras, livro por livro. Você vai descobrindo coisas muito importantes, pessoas que realmente fizeram a diferença, né? Pessoas que realmente chamaram a atenção do Senhor de forma extraordinária. E não foram pessoas que fizeram coisas comuns, pessoas comuns que fizeram coisa em comum, né? E eu tenho aprendido uma coisa bem interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Tudo que você faz, tudo, grava isso, tudo que você faz aumenta ou diminui o seu valor. Sabia disso? Tudo que você faz. Tudo. Com isso eu aprendo que eu não estou bem à toa, bem como eu não estou mal à toa. Você está mal? Alguma coisa você fez que diminuiu o seu valor, impediu você de alcançar alguma coisa. Porque, a bem da verdade, as pessoas acham que ainda tem muito crente místico que acredita que a vida é feita de sorte. Não, nunca foi. A vida é feita de decisões. Você escolhe decidir o que você quer fazer. Certo? Então, eu sou resultado das decisões que eu tomei ontem, mês passado, esse ano, ano passado, alguns anos atrás. Então, eu sou hoje resultado disto. Então, eu não estou hoje mal ou bem, simplesmente pelo fato de a sorte não ter me contemplado. A sorte contemplou fulano, Beltrano, mas não me contemplou e eu passei desapercebido da sorte. Isto não é verdade, isso nunca foi verdade. Sabia? Então, tudo que você faz vai aumentar ou vai diminuir o seu valor. Então, você é resultado das suas decisões, bem como resultado das suas escolhas no decorrer da sua vida. Então, alguém pode contribuir? Pode. Se você permitir, pode. Né? Tanto para você estar melhor, como você estar ruim, pior. Então, tudo isso é importante. Mas é fato que você precisa deixar isso claro.
né? A sorte não assoprou para o meu lado. Eu sou azarado. Não, eu não acredito nisso. Isso não tem base bíblica. Se você for ver, a própria neurociência mostra o contrário de tudo isso. Então, tudo isso é importante que você aprenda, né? Porque você estar hoje aqui é uma escolha sua, né? Então, você escolheu estar aqui. Outros não. O fato de você estar nesse ambiente, tudo é possível acontecer. Quando você está num ambiente de milagres, milagres podem acontecer no nosso meio. Se você está num ambiente onde tem problemas, você vai ter problema. Se você está num ambiente onde é possível haver brigas, tiros, você vai correr risco de vida. Então, o ambiente vai fazer diferença para ajudar você a ser aquilo que realmente Deus quer que você seja, mas tudo parte do pressuposto que eu escolho. É uma decisão minha. Certo? Como que você, sendo cristão, quer usufruir das coisas de Deus, do que Deus tem de melhor, quando, na verdade, você não tem o costume, o hábito de buscar a face dele, de aprender as coisas de Deus? Não tem jeito, isso aqui é instrução para nós. Isso aqui é um livro de regras, é um livro de instruções. Para nós é importante. Então, dentro dessas pessoas, eu coloquei algumas aqui. É óbvio que você vai encontrar centenas. E na medida que eu for falando aqui, você vai lembrar de A, de B, de C. Mas eu escolhi algumas aqui. E por incrível que pareça, a maioria são mulheres. A primeira, a mulher cananeia, né? Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Essa mulher conseguiu atrair o olhar de Jesus, a atenção de Jesus, de forma tão inusitada, porque ela está clamando por Jesus, porque a sua filha está possessa, perturbada, e ela insistentemente procura por Jesus, e Jesus não dá mínimo para ela, e quando se refere a ela, a trata como se fosse uma cachorrinha. E ainda assim, ela deixa claro para Jesus que os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha que impressionante. Ela tinha tanta necessidade de Deus, ela queria tanto Deus, ela queria tanto milagre de Deus, que pouco importava a forma como ele tratava ela, ele ia tratá-la. E não poucas as vezes nós perdemos as nossas bênçãos pelo nosso egoísmo, pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, enfim, nós enchemos de razão e achamos que tem que ser assim. E, na verdade, não é assim, irmãos. Deus sabe como trabalhar com cada um de nós. E essa mulher foi abençoada exatamente porque ela entendeu, ela compreendeu que ela precisava do milagre e não importava o que ia acontecer. Sabe? E aquilo chamou a atenção de Jesus. Muito mesmo. E por muito menos, irmãos, nós perdemos as nossas bênçãos. E eu tenho observado o quanto que as pessoas são frágeis. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa aqui na igreja que está passando por sérios problemas financeiro, de saúde, uma série de coisas, mas a arrogância do cara, a vaidade do cara, a soberba, e por que não dizer burrice ao quadrado, é tão grande que o cara está padecendo de forma terrível. Terrível, terrível, terrível. Sabe? A gente precisa ser cuidadoso. Outra, a viúva, por sua insistência, né? Aquela viúva, e ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou,
Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? E eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. Olha o que o Senhor Jesus está mostrando através dessa passagem, mostrando a importância de você ser insistente naquilo que você quer. Quantos nãos você já recebeu? Quantas orações você já fez? Quantas campanhas você já fez? E às vezes as coisas não deu certo. Não é verdade? E aí o que acontece? A gente desiste fácil. Lamentavelmente, nós estamos participando e vivendo uma geração fragilizada, onde as pessoas são extremamente frágeis. Elas não têm firmeza, elas não têm tutano, elas não conseguem tolerar as dificuldades, os desafios, elas não conseguem tolerar a pressão e elas espanam facilmente. Lamentável, lamentável. Certo? E a relação nossa com Deus não é uma relação fácil, irmãos. Porque o que Deus quer colocar na minha e na sua mão depende de firmeza, depende de habilidade, depende de capacidade, depende de resistência. Né? Nós precisamos entender isso. Uma das coisas que eu tenho falado aqui na igreja, repetidas vezes, que a vida cristã não é, certo, uma corrida de 100 metros rasos. Ela é uma maratona. Porque uma corrida de 100 metros rasos, ela não depende de resistência, ela depende de velocidade, performance. A maratona, ela não depende de velocidade, ela depende de resistência. A vida cristã é isso, depende de resistência, a capacidade que você tem para resistir. Resistir os dias maus, resistir as dificuldades, resistir tantas adversidades que acontecem na nossa vida. Aprender como lidar com tudo isso. Então, isto para nós é fundamental. É fundamental. Né? Você precisa de musculatura espiritual. Você precisa disso. E só vamos conseguir em cima de muita resistência, muita pressão. E quem é que aguenta a pressão hoje? Ninguém está aguentando pressão. O povo está surtando fácil. Por isso que nós estamos vivendo a geração dos psicotrópicos, né? Onde os remédios que trabalham essa área emocional não está vendendo, não está igual. Nossa, é um negócio absurdo. Né? Esses dias atrás, eu fui numa farmácia lá perto da minha casa, o pessoal dizendo que é a farmácia da Droga Azul que mais vende em Goiás. Né? A moça, eu conheço lá de algum tempo, ela disse que aquela farmácia ali na Jamil Cecílio atende 900 pessoas por dia, Chico. Eu falei. Aí eu tive a curiosidade de perguntar, quais são os remédios mais vendidos? Remédios para problemas emocionais. Emocionais. O povo está ruim, porque não está aguentando a pressão. O povo não está aguentando a pressão. As pessoas não conseguem parar uma hora diante numa cama, de joelho e orar. As pessoas não conseguem fazer isso mais. Elas não conseguem pegar a Bíblia e folhear, estudar a palavra de Deus. Eu pergunto, como é que você vai suportar aí fora? Nós estamos vendo a ação do diabo hoje está sendo algo extremamente real. O diabo está dando pai de senhor para o povo aí na rua. Está cumprimentando as pessoas. Eu falei no domingo aqui, não sei se vocês estavam, os que estavam vai ouvir novamente, eu atendi uma membro da nossa igreja domingo pela manhã aqui, certo? Que ela foi participar de um seminário na empresa dela, com os gestores da empresa dela, só gestores,
E no primeiro dia, maravilhoso, segundo dia, top das galáxias, no terceiro dia apareceram lá do nada, três mães de santo, toda a caráter, e na medida que elas começaram a falar, todos os gestores ficaram endemoniados, possessos, exceto ela. A única que não ficou foi ela. E diz que a guerra durou só da meia-noite às 8 da manhã. E os gestores tudo arranhado, levaram tanto porrete, apanharam tanto. Todo mundo perturbado, assustado. É o que nós estamos vivendo hoje. Certo? E eu te pergunto, você está preparado para isso? Você consegue entrar nessa guerra? E aí? Depende de quê? Depende de resistência. Como você tolera as coisas, como você suporta as pressões do dia a dia. Se você não soubesse como lidar com isso, você não vai dar conta. E como é que eu tenho que fazer? Simples, eu tenho que aprender a gastar tempo com Deus. Para aprender a ouvir Deus. Eu tenho falado também que nessa igreja, a direção de Deus não se vê, a direção de Deus se ouve. As pessoas não conseguem ouvir nada. Você fala que as pessoas, a cabeça delas estão lá na China. Elas não conseguem entender as coisas. Então você precisa disso, isso é muito importante. Essa mulher, ela deixou a razão de lado. Olha, estava falando da filha dela. E quando trata-se de filho, a gente fica meio angustiado. Tudo que diz respeito a filho da gente, adoeceu. Imagina, você vem aqui com seu filho doente, perturbado, e eu vou fazer, olha, tu é uma cachorra, aguenta as pontas aí, não posso te atender. Imagina, sai, e aí você me filma, coloca no Instagram, né? Vai virar um peteco. Essa mulher entendeu tudo isso e ela não aceitou menos do que a bênção de Deus, e o Senhor testou aquela mulher, porque a vida é um teste, gente. Aprenda isso, a vida é um teste, tudo é um teste. Estamos sendo testados todos os dias. A sua fidelidade é testada, o seu caráter é testado, sua integridade é testada, seu amor é testado, sua devoção é testada, todos os dias, certo? Outro personagem, o leproso, olha aqui. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao encontrar-se num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos seus pés e agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Olha que coisa interessante, irmãos. Uma das coisas que você precisa aprender na leitura da Bíblia, certo? É atentar-se para os detalhes. Que é isso que vai fazer diferença. Você entender a riqueza dos detalhes da Bíblia Sagrada. Então, esse samaritano é o único que volta para agradecer a Jesus pelo que ele fez. Único. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Os 10 foram curados? Sim. Foram curados por quê? Você pode dizer comigo? Pela obediência. Porque Jesus não os curou na hora. Quando é que eles foram curados? Voltando para ir ao sacerdote. Indo para o sacerdote, para apresentar a oferta que eles tinham que fazer, eles foram curados no caminho. Então, eles foram curados, os 10 foram curados, pela obediência. Fato. Agora, e esse ele não só apenas foi curado pela obediência, mas como ele recebeu outro bem extraordinário, a salvação pela gratidão. Olha que coisa interessante. Duas coisas maravilhosas, né?
Se você entende a beleza da obediência, muitas coisas boas vão acontecer para você. Agora, a gratidão é algo extraordinário. A gratidão levou esse cara a receber a salvação. Porque Jesus disse aqui para ele, então, ele lhe disse, levante-se e vá, a tua fé te salvou. Olha que coisa maravilhosa. E eu tenho procurado desenvolver isso dia após dia, já faz algum tempo, a questão da gratidão. E não é uma tarefa fácil, irmãos, porque a gente fica tão preocupado em pedir, em exigir, em quer mais, que a gente esquece. A gente esquece de agradecer a Deus. E agradecer a Deus nos mínimos detalhes, por coisas tão pequenas que Ele faz por nós. Quando você consegue perceber essas coisas, certo? O seu coração vai se encher de tanta paz, de tanta alegria. E eu te pergunto, imagina se amanhã é 8, é isso? Dia 8, dia 9, todas as bênçãos do dia 9, elas estarão linkadas à gratidão. Pronto. Então, a partir de agora, você não tem mais oportunidade de agradecer. Então, todas as bênçãos que você vai receber dia 9 serão bênçãos que você agradeceu do momento que você acordou até há 10 segundos atrás. Quantas bênçãos você acha que você vai receber? Fala para mim. Não deu tempo. Esse aqui é o nosso problema. Isto é uma falha cruel e nós precisamos de mudar isso. Outra coisa, o samaritano, através da sua ajuda incondicional. Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram. Deixando-o quase morto, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Então, veja bem, aqui é uma história bem interessante. Quando Jesus estava falando sobre a questão, quem é o seu próximo? E aí, a Bíblia mostra que esse camarada, ele foi assaltado, espancado, tomaram tudo que é dele, e por coincidência, naquele exato momento, passava por ali um sacerdote, e quando o viu, passou de longe. Daqui a pouco um levita também o viu e passou de longe. E um estrangeiro samaritano passa ali, vê aquela cena, cuida daquele rapaz, coloca ele no seu animal, leva ele à hospedaria, manda alguém cuidar dele, paga, deixa dinheiro de sobra para cuidar dele e ainda diz, quando eu voltar, se houver alguma coisa ainda para ser pago, eu vou te pagar. Porém, cuida dele. E aí Jesus pergunta, quem desses foi o mais próximo? Você consegue perceber que, às vezes, nós estamos perdendo oportunidades ímpar de fazer as coisas certas, e às vezes a gente não faz? E quando a gente não entende isso, a gente se perde, completamente se perde. Porque não funciona assim a vida, sabe? Quando você tem a oportunidade de cuidar de alguém, de abençoar alguém, faça isso.
independente quem é aquela pessoa, qual o credo dessa pessoa. Eu me lembro uma vez que, estando aqui ainda, né, na nossa igreja, eu fui num orfanato que tem aqui no Urias Magalhães, chamado Orfanato Pai Joaquim. Né? É um orfanato espírita. Eu me lembro que quando eu fazia, alguns anos atrás, quando eu fiz pedagogia, eu fiz um estágio lá. E eu achei interessante. E eu só entrei lá porque eu entrei como estagiário. Né? Se eu soubesse que eu era pastor, eles não deixavam entrar. Aí eu liguei para a diretora e falei para ela que nós tínhamos várias cestas que nós queríamos dar a ela. E ela questionou, mas uma igreja? Qual o propósito de vocês? Eu falei, abençoar o orfanato. Ela falou assim, não estou acreditando. Eu falei, não, mas só pode acreditar. Eu só quero levar a cesta aí e orar pela senhora. A senhora deixa? Deixa. Porque as pessoas, elas estão meio assustadas quanto a essas coisas. Né? As nossas relações não estão sendo como precisariam ser. Né? De você ser bênção na vida das pessoas, independente do credo delas, independente da cor, independente de qualquer situação. Isso para nós faz diferença. Faz toda a diferença. E por incrível que pareça, você precisa colocar algo no seu coração. Ele, o nosso Deus, Ele está vendo tudo. Tudo. Tudo que você faz, tudo que você fala, Ele está vendo e está anotando. Ah, mas não precisa de alguém ver. Ele está vendo. Sabe, Ele está vendo. E isso vai ser computado. Por isso que eu disse no início, tudo que você faz aumenta ou diminui o seu valor. Um samaritano foi citado fazendo algo interessante e algo bom, bem como um levita e um sacerdote que deixaram de cumprir sua função, deixando isso para outro. Então, isso faz diferença nas nossas vidas. Outra pessoa, Maria, quando ungiu os pés de Jesus. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isto, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar no mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. O que nós estamos fazendo aqui? Contando algo sobre a memória dessa mulher. Isso já faz mais de 2000 anos. Agora, tudo que você for fazer para Deus, que diz respeito a dinheiro, grava isso, sempre você terá oposição. Sempre. Incrível. Toda bênção financeira, tudo que você for fazer para as coisas do Senhor, para Deus, sempre você vai encontrar oposição. Olha bem, os discípulos em Mateus, que está registrado isso aqui, porque Marcos também fala sobre isso, né? E Lucas, mas Mateus registra que os discípulos, todos os caras que estavam com ele, tiveram a mesma reação. Mas nós poderíamos pegar esse dinheiro, que era salário de um ano, e dar aos pobres. Irmãos, olha que coisa impressionante. E Jesus vai e repreende eles.
e dizendo que os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas a mim não. Tudo que é relevante vai fazer diferença, sobretudo na questão financeira para as coisas de Deus. Há uma resistência muito grande, muito grande. Tudo que é para as coisas de Deus, você sempre vai encontrar muita resistência. Lamentável, é assim que funciona. Sempre, sempre, sempre. Mas isso é muito. Talvez o camarada, quando às vezes, muitos eu já tenho experiência de conhecer, conversar e conviver, as pessoas chegam numa situação muito complicada, daqui a pouco Deus as abençoa, porque é assim que acontece, né? Andar com Deus é isso, é você experimentar Deus todos os dias, e daqui a pouco o camarada que dava R$500 de dízimo, se ele tem a oportunidade de dar 10 mil, ele já acha muito. Não, mas é muito. E o cara esquece que ele ganhou 100, ele só está dando 10%. Por quê? Porque para as coisas de Deus é assim que funciona. Sempre vai haver resistência. A obra de Deus sempre encontrou resistência. E sempre vai encontrar. E olha, eu digo mais, e no nosso próprio meio. Não vamos longe, não. No nosso próprio meio. Então você precisa de entender que existem certas ações que você vai praticar, que vai fazer uma diferença na sua vida, que você não tem noção. Olha o que essa mulher fez para Jesus. E olha o que Jesus deixou escrito sobre ela. Isso aqui marcou. Porque aí é onde entra a palavra do pastor Michael Murdock. A oferta que sai da sua mão, ela não sai da sua vida. Impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Como que é interessante isso. Como que essa questão de dinheiro é uma guerra entre nós. Por quê? Porque Satanás, ele não é páreo. Ele nunca foi páreo para Deus. Nunca foi. Agora, Mamon, sim. Mamon é considerado um Deus. E por isso que Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e nem a Mamon. Ou você há de agradar um e aborrecer o outro. Então, Mamon aqui, muitas pessoas entendem errado, que é demônio. Nunca foi. Não é demônio. Mamon é dinheiro. Porque demônio não é páreo para Deus. Quem é demônio? Quem é o Satanás? É uma criatura que ele criou. Ora. Não faz diferença para ele, para Deus. Agora, o dinheiro, sim. O dinheiro, sim. E as pessoas se perdem com isto, né? Outro caso importante aqui, a mulher do fluxo de sangue. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Você conhece essa história? E essa mulher, ela falou consigo mesmo, se eu tocar em Jesus, na sua hora eu vou ser curada. E ela assim fez, como ela pensou. E ela tocou em Jesus, e pensou e achou que ia passar desapercebida, e não passou desapercebida. E aí o próprio Pedro disse, Senhor, mas como é que o Senhor fala assim? Quantas pessoas estão aqui, quantas pessoas te tocaram, mas Jesus não estava falando de um toque aleatório. Jesus não estava falando de que alguém o tocou apenas por tocar. Jesus estava falando de alguém que tocou nele com propósito, com objetivo. Nem todas as pessoas que entram por essas portas conseguem receber a bênção. Porque a forma que às vezes você entra aqui é que vai fazer toda a diferença. A forma como você toca, a forma como você busca, é isso que vai fazer a diferença. Pedro ficou falando, mas Senhor, não é assim, todo mundo está te tocando. Não, mas Jesus está falando, não era desse toque. Jesus estava falando, não era de simplesmente alguém tocar nele por achá-lo bonito ou precioso, não. Aquela mulher tocou nele com um propósito definido. Ela tinha certeza que ela ia ser curada.
ela não tinha dúvida, ela não tocou nele simplesmente, não, nada disso. Ela estava ferindo um princípio cerimonial, ela não podia fazer aquilo. A prova é que quando Jesus pergunta quem me tocou, ela fica calada, de medo, por medo. Mas a ideia de Jesus perguntar quem me tocou, não era expor aquela mulher, era mostrar para ela que ele não queria apenas curá-la, ele queria saber quem que era aquela mulher, ele queria saber realmente, de fato, o quanto que ela era importante. Gente, é assim que funciona a vida, né? E quantas pessoas oram, uns recebem, outros não recebem, pessoas fazem isso, ou uns são alcançados, outros não. Tudo depende da forma como você lida com Deus, a sua mente, o seu coração, a sua história, a forma como você fala com o Senhor faz uma diferença terrível. É muito importante isso. É muito importante. Interessante que lá em casa, na minha casa, quando os meninos eram solteiros, e até agora, enquanto casados, sempre quando some alguma coisa, eu já sei quem que é. Que sumiu ou pegou o meu. É a Jéssica. Eu falei, você é muito folgada, menina. É só você que mexe nas minhas coisas. Né? O Jonas não mexe. Mas ela... Esse dia eu dei falta do negócio lá. Falei para a Elislene, cadê meu negócio? Ah, não sei. Falei, cadê, irmã? Tinha que saber. Não sei. Falei, eu já sei quem mexeu. A Jéssica chegou em casa e falei, foi você? Ela, foi. Falei, essa folgada. Né? Então, é interessante, porque cada filho tem sua característica. Então, a Jéssica sempre me chamou a atenção, às vezes, quando eu falava alguma coisa para ela, você não pode fazer isso, eu não vou te dar isso. Ela fala assim, ok, eu sou humilde. A hora que o senhor sentir de Deus, o senhor dá. O senhor é um pai maravilhoso, o senhor é tremendo. Mas você é muito folgada, menina. Né? Então, eu fico pensando que tudo depende da nossa reação. Engraçado, né? Deus age com reação. Imagina que os ladrões lá da cruz, né? Um ficou chiando, murmurando e reclamando. Por isso que não é bom reclamar, hein? E o outro? O outro admitiu o seu pecado, o outro admitiu que era criminoso, o outro admitiu que estava ali porque realmente merecia. E ele diz para o outro, mas esse aqui não, esse aqui é justo. Aí ele fala para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então você consegue perceber que é a nossa reação a Deus é que faz toda a diferença. Então, a nossa reação para com o Senhor que vai definir como Ele vai cuidar de nós, como Ele vai nos abençoar. Impressionante. Não é porque Ele prefere a mim mais do que você, ou prefere você mais do que eu. Está muito linkado à reação nossa, a como eu lido com Ele, como eu falo com Ele, como eu consigo trabalhar com Deus. Isso faz diferença, faz diferença. E a última parte, exemplo aqui, a mulher samaritana. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram das cidades e foram para onde ele estava. Verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho, dado pela mulher. E ele me disse tudo quanto tenho feito. Eu acho maravilhosa essa história, porque isso mostra o favor de Deus, a graça de Deus. Como é que a graça de Deus funciona na nossa vida? Como que a bondade de Deus... Jesus, vocês conhecem a história, lá naquele poço de Jacó, Jesus cria ele sempre vai criar meios e mecanismos para nos atrair. Impressionante, né? Olha que Deus extraordinário é o nosso. Ele sempre vai criar meios para nos atrair para Ele. Jesus
trava uma conversa com aquela dona, e ela sabe que ele é judeu, porque ela é samaritana, então ela já começa a colocar as suas dificuldades, as suas resistências, que era inerente à cultura da época, né? Os samaritanos não se davam com os judeus, problemas de 1000 anos atrás que eles tiveram, enfim. E ela está ali num momento fora do padrão das demais mulheres. Por quê? Porque ela tinha uma vida completamente atípica. Ela já tinha 5 maridos, e agora o que ela estava não era dela, e Jesus, ainda assim, conversando com ela, procurando abrir a boca dela para travar um diálogo, porque Jesus sabia o que ele queria dela. Jesus queria alcançar o coração daquela mulher. E quando ele fala de uma água, que não era aquela água que ela estava tirando, porque aquela água não era apenas para... ia matar sua sede momentaneamente, mas ela tinha que voltar novamente para pegar mais água. Mas a água que Jesus estava falando era uma água eterna, que ela não precisava mais daquilo ali. E aquilo chamou a atenção dela. E você consegue perceber a didática de Jesus, como é que ele trabalha numa didática tão extraordinária, para nos trazer mais para próximo dele, né? Então, isso tudo é grandeza do nosso Deus, e ele não precisa nada disso. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, e que ainda assim ele consegue abaixar no nosso nível para que a gente se entenda, para que nós possamos conversar com ele em um nível saudável, né? E Jesus sempre trabalha dessa forma, didática, bem pedagógica, para que qualquer um o entenda, né? Do menor ao maior, do mais simples ao mais culto, enfim, todos têm habilidade e capacidade para entendê-lo, porque ele se faz acessível dessa forma. Enfim, de tal forma que ela relaxa, ela desarma, né? A verdade, ela dá uma desarmada quanto a essa fala que eles estão travando ali, e aí Jesus faz a pergunta-chave, né? Vai lá e chama seu marido. Ela fala, não tenho marido. E aí Jesus fala, realmente, você teve 5, você agora tem, não é seu. E aquilo ali perturba a alma daquela mulher, deixa ela extremamente desconfortável, mas, ao mesmo tempo, é um desconforto que ela tem sem acusação, sem que ela se sinta oprimida, sem que ela se sinta maltratada, né? E ela consegue perceber a forma como Jesus trabalha com ela, mostrando os erros dela, mostrando o pecado dela, sem machucá-la, sem condená-la, porque é assim que Deus trabalha conosco, né? Quando você vê alguém fora disso aí, porque são pessoas que não têm entendimento das coisas de Deus, lamentavelmente, né? Por mais que você esteja errado, por mais que você esteja no pecado, a forma como Deus vai nos abordar sempre vai ser com amor, sempre vai ser com todo cuidado. Isso é fato. E aí ela entende que ele é um profeta. E toda aquela conversa culmina, ela saindo dali alegre, feliz, satisfeita, voltando na sua cidade, contando e testemunhando quem ela tinha visto. E o testemunho dela foi algo tão extraordinário que ela conseguiu levar a cidade para ouvir Jesus. E Jesus, que estava apenas de passagem ali, fica ainda 2 dias naquela cidade. Imagina que coisa extraordinária. Imagina que coisa maravilhosa. Enfim, são pessoas que em algum momento tiveram a oportunidade de fazer algo diferente para Jesus. Aí eu estava pensando hoje, né, como nós estamos precisando disso no dia chamado hoje, né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil no nosso país, onde as guerras políticas e social, cultural, está tão travada, a ação do diabo está tão visível, tão real, que as pessoas estão desanimadas, né? As pessoas estão muito cansadas. Você conversa com um, conversa com o outro, as pessoas estão desanimadas a ponto delas não quererem mais reagirem. Então, eu acredito que esse seja um momento ímpar para nós, para a igreja brasileira, para nós, homens de Deus, mulheres de Deus, fazer alguma diferença.
fazer algo tão diferente que possa chamar a atenção do Senhor, né? E precisa de ser nesse nível do sobrenatural. Agora, o que me preocupa é que nós estamos gastando tempo com coisas que não têm valor. Lamentável. O diabo está como se fosse jogando coisas tão pequenas próximo de nós, colocando tantas picuinhas próximas de nós, que a gente está se perdendo nisso, e estamos esquecendo que há coisas muito maiores e mais importantes para serem tratadas. Eu acredito que seja um momento muito oportuno para cada um de nós aqui. Você procurar saber de Deus: Senhor, qual o teu propósito para com a minha vida? E eu não fui chamado para essa era, para esse tempo à toa. Hoje mesmo eu falava com Deus em oração sobre isso. Eu não acredito. Eu não acredito que eu nasci nesse tempo, que eu estou nessa geração à toa. Eu acredito que essa geração é uma geração a qual eu tenho a oportunidade de fazer diferença. Por quê? Porque o mundo está caminhando de mal a pior. Não há esperança no mundo natural. Toda a nossa esperança, até conversava com meu cunhado agora mesmo, toda a nossa esperança hoje no nosso país, ela advém do céu. E não tem outro meio. Não tem outro meio. E como é que isso vai acontecer? A partir do momento que eu entender e que começar a fazer algo diferente, né? Nós estamos vendo um estado tão lindo, tão maravilhoso como Rio Grande do Sul, sucumbido. Lamentável. Que coisa horrenda que aconteceu. Aí você viu conversar bobeira ali, outro conversar boboca por ali, cada um fala uma asneira, mas tudo isso tem como propósito chamar a nossa atenção. Sabe para quê? Para mostrar para mim e para você que a nossa vida, ela não tem valor nenhum. Só tem valor se nós estivermos escondidos em Deus. E esse talvez seja o momento mais importante nosso, igreja, de nós nos colocarmos à disposição do Senhor, dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, estou pronto à sua disposição. Para quê? Para nós fazermos diferença, para que você seja um agente de transformação, não apenas de mudança, mas um agente de transformação. Com quem você está vivendo? Com quem você está andando? Aonde é que você está? Aonde você está, você precisa ser um agente de transformação. As pessoas que estão cansadas, oprimidas, desanimadas, você tem que fazer alguma coisa para que isso mude. Uma mulher que teve 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela, não era bem vista na sociedade onde ela estava, e todo mundo sabia disso. Essa mulher, com um encontro, apenas um encontro com um homem decente chamado Jesus, o Senhor da vida, um encontro, uma palavra, um conselho, uma orientação, mudou a história dessa mulher. E mudou a história de uma cidade. Olha como é que Deus faz. É assim que Deus faz. É assim que Deus está procurando. Deus está procurando. Eu vejo que Deus está fazendo isso, como sempre fez, em todos os tempos, em todas as épocas, procurando pessoas às quais Ele possa contar. Certo? Possa contar. José fez diferença no Egito. Um Egito maligno, maldito, um Egito politeísta, um Egito que realmente servia deuses e servia os demônios. Um garoto, um homem tão somente, fez diferença em uma nação. Mudou a história de uma nação. Isso pode acontecer? Pode, é lógico que pode acontecer. Porque Deus não se importa com multidões. Deus não trabalha com isso. Quando Deus quis formar uma nação, Ele vai e pega quem? Um casal de velhos, a mulher estéril ainda. E Ele forma uma nação. Por quê? Porque tudo depende dEle. Tudo é com Ele, tudo é através dEle. E eu venho falar com vocês essa noite, irmãos, encerrando esse culto agora, dizendo: vamos animar. Não é hora de desanimar. Bora. Ah, mas pastor, não tem jeito. Quem diz que não tem jeito, irmãos? Quem diz que não tem jeito? Fala para mim. 3 garotos, 4 garotos, né? 4 garotos na Babilônia mudou a história de um país, irmãos. E estamos falando de um país que era o país da época, era o país que dominava o mundo da época Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego mudaram a história de um país. 4 garotos. Estou falando de garotos.
Eles eram ainda garotos, a ponto de Nabucodonosor abaixar um decreto-lei dizendo, a partir de hoje, quem não serviu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vou ter que matar. E todo mundo tinha que obedecer. Através do quê? Do testemunho. É o que nós precisamos fazer. Nós estamos vendo o nosso país ser conduzido da pior forma possível. Os demônios estão ocupando toda essa nação. E a gente está vendo isso debaixo do nosso nariz. E nós vamos permitir isso? E como é que nós vamos mudar? Mudando a nossa mentalidade. Nossa mentalidade. Como é que nós mudamos a nossa mentalidade aqui? Uma mentalidade santa, uma mentalidade cristã, uma mentalidade capaz de fazer você um herói, um vencedor, um valente, e que todo medo, todo desânimo, toda angústia venha sair da sua vida, e você se coloque diante do Senhor para fazer coisas inimagináveis. Aleluias. Irmãos, se isso aqui não for a nossa única esperança, nós estamos perdidos. Então, quando você olha a história desses caras, de Gênesis a Apocalipse, você vê histórias extraordinárias, maravilhosas, faz diferença. Né? Ontem mesmo eu estava lendo Crônicas, Abias, o rei Abias, foi lutar contra o exército etíope. O exército etíope tinha 1 milhão de soldados. Abias tinha apenas 580 mil homens. E ele então foi orar a Deus. E Deus entrou no negócio e passou a régua nos etíopes. E os soldados israelenses foram todos abençoados, a nação foi abençoada. Sabe por quê? Porque o caminho é único, irmãos. O caminho é único, chama-se Deus, o Senhor. Esse é o único caminho nosso. Nós não temos outro caminho. Medo não funciona. Voltar atrás, pior ainda. Então, o que nós temos que fazer? Buscar o Senhor. Ah, mas quem sou eu? Quem é você? Você é servo de Deus. Revestido de poder de Deus, você não tem noção do que você é capaz de fazer. Nossa, é coisa extraordinária. Amém? Vamos colocar de pé.